Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando você está sozinho? O que você faz quando o deserto chega? Quando você está no momento árido da sua vida, onde você se depara com angústia, com a tristeza, com dores, com incertezas da vida, com seus próprios medos, com as suas próprias inseguranças, tudo. Quem é você diante de toda essa imensidão que existe dentro de você, que é desafiador de lidar? Quem é você diante desse emaranhado de sombras de si mesmo, emaranhado de monstros? Quem é você com os seus próprios demônios? Como você lida com isso? Você tenta se distrair, você tenta se embriagar, você tenta praticar uma certa violência consigo mesmo, uma certa autodestruição. O que você faz? Eu quis muito trazer esse assunto, primeiro porque já pensei muito sobre isso e eu tenho muitas experiências com isso. E nada mais justo do que compartilhar com as pessoas coisas reais, experiências reais. E segundo porque eu escrevi um texto sobre isso, uma coluna, sobre quem é você sem os aplausos, né? Esse foi o título do meu texto, Quem é você sem os aplausos? Mas obviamente isso aplica em todas as esferas, né, do que eu tô querendo dizer, porque quando você faz essa pergunta, quem é você quando ninguém tá te vendo? Quem é você quando ninguém tá olhando? É uma provocação muito íntima, né? É uma reflexão e uma provocação que te leva a um lugar muito íntimo com você mesmo. E esse lugar muito íntimo, a gente sabe que a gente não vai só encontrar as maravilhas e partes boas e positivas sobre nós mesmos. A gente sabe que vai ter alguns buracos, vai ter algumas lamas, né, lodo ali interno, que a gente sabe que é complexo de lidar, que a gente sabe que inevitavelmente a gente quer fugir disso. Só que por experiência própria, e como eu gosto muito desses assuntos de autoconhecimento, de autoexploração, eu percebi que não adianta se distrair, não adianta você, se você estiver mal, se você estiver passando por um processo doloroso, não adianta você querer se anestesiar, se distrair, porque isso vai voltar, e vai voltar com mais força ainda se você não olhar para isso de verdade, não dar atenção para isso de verdade. Você precisa dar atenção para os seus demônios, para os seus monstros internos, porque é inevitável, gente. Você vai ter que chegar neles e conversar com eles, dialogar com eles, abraçar eles e falar assim, tá, o que vocês querem comigo? Pergunta. Faz esse questionamento interno e vê o que aparece. Primeira coisa que aparece na cabeça de vocês. Algum insight, alguma coisa desse sentido? Porque é um processo inevitável, é um processo que ele tem que acontecer, ele vai acontecer de alguma forma, seja pelo amor, seja pela dor, independente, ele vai acontecer. Isso me inspirou também a falar sobre isso, porque eu vi uma pintura maravilhosa, assim, uma das pinturas mais bonitas que eu já vi e muito forte, muito chocante. É uma pintura de um pintor sueco, russo, acho que é russo. Eu vou colocar aqui depois. Se eu não me engano, é uma pintura de 1872. E o nome dessa obra é Cristo no Deserto. A gente sabe que Cristo passou muitos dias no deserto, 40 dias, né? E é muito simbólico, né? É um lugar muito árido, muito assim, não nasce nada ali, tá? Aquela coisa
né, estagnada e melancólica e tudo que compõe essa atmosfera. E nessa pintura mostra Cristo muito humano, muito humano. Eu nunca vi uma representação de Cristo de uma forma tão humana como aquela. Porque a expressão dele no deserto é uma expressão de angústia, de incerteza, de tristeza, de desamparo, de desesperança, de tudo que você imaginar que seja semelhante a todas as palavras que eu coloquei aqui, né? Todos esses sentimentos. Muito angustiante assim a expressão dele. E aí você olha para aquilo e fala, cara, é a gente, somos nós ali, né? Um retrato muito fiel do que é o ser humano. Porque em algum momento da sua vida você já passou ou vai passar por um momento árido, um momento seco, um momento assim crucial, é como se fosse uma travessia mesmo, entende? E não vai ser uma vez, né? Eu tenho que confessar, infelizmente, não vai ser só uma vez, vão ser várias vezes, né, durante a vida, enquanto você estiver vivo, que esses momentos áridos vão acontecer. Só que com o tempo eu acho que de alguma forma eu acho que a maturidade ajuda nesse sentido. Você vai lidando melhor, porque obviamente nas primeiras experiências de dor na vida eu acho que é inevitável, principalmente para as pessoas que são mais sensíveis, como eu, que sentem muito as coisas de uma forma muito intensa. A tendência é sentir aquilo como se tivesse assim, não sei, cara, uma navalha te atravessando por dentro. E aí o que você faz com isso? Você tenta anestesiar, você vai recorrer ao álcool, você vai tentar fazer alguma coisa autodestrutiva para lidar com aquilo. Mas você sabe que depois vai ser pior. Vai ser muito pior depois, que vai ter além da ressaca física, a ressaca moral, de pensar, porra, eu fiz isso de novo. Então assim, a gente vai errar muito. A gente vai errar muito com os nossos próprios medos, as nossas próprias inseguranças. Só que é isso, não tem outro caminho, não tem como fugir de si mesmo. Não tem como. Você pode ir lá para a Islândia, para a Noruega, você vai carregar você com você mesmo. Então esse processo de autodescoberta, de autodesenvolvimento, se você está disposto a querer evoluir de verdade, vai ter que passar por isso. E eu não estou querendo dizer aqui que eu sou evoluída ou que eu evoluí. Não é isso. Eu estou querendo dizer que eu já passei por vários momentos assim, ainda passo e eu acho que vou passar pelo resto da minha vida. Mas eu estou compartilhando isso porque eu tive essa percepção muito clara de que, cara, eu acho que assim, em algum momento vai ser possível atravessar o inferno com a espada na mão e firme, olhando em linha reta e com foco, sem cair em tentação, vamos colocar assim, sem cair nas tentações do seu ego, de querer fugir, de querer, enfim, fazer qualquer tipo de atrocidade consigo mesmo, porque a vida tá dura demais. Então eu deixo essa provocação, essa reflexão de quem é você quando você está sozinho em momentos de dor, em momentos de sofrimento. O que você faz? Quem é você nesse momento? E também uma questão, né, do texto que eu escrevi, né, quem é você sem os aplausos, porque às vezes nós acabamos dependendo muito de algo externo para que a gente se sinta melhor. Claro, tem coisas que fazem sentido, mas na maioria das vezes as coisas acontecem de dentro para fora. Então, se a gente ficar muito dependente do externo, é pesado, né? É complicado, é muito angustiante e sofrido demais. E eu acho que dá para diminuir isso entendendo que vai ter momentos que você vai estar sozinho no deserto e não vai ter ninguém, não vai ter nenhum apoio ou, sei lá, aplausos, né? Vamos colocar aí curtidas, trazer para a atualidade. Não vai ter.
não vai ter elogios, não vai ter nada que você possa imaginar de aconchegante, acolhedor. Esse momento pode chegar. E aí, o que você vai fazer? E tem um exemplo muito claro disso, que eu admiro muito, que são os atletas, né? Os atletas, eles... É um exemplo muito claro de que eles fazem o que tem que ser feito sem depender dos aplausos e sem garantia que os aplausos vão chegar. Sem garantia que o prêmio vai estar ali garantido, que eles vão conseguir, que eles vão ganhar. Isso é muito interessante, Eu acho assim fabuloso, né? Quem é atleta, porque assim é um desafio constante, com você mesmo, porque assim, afinal de contas, a competição sempre vai existir. Ela sempre vai existir. Só que a maior competição existente vai ser você com você mesmo. Sempre. A guerra é interna. É você contra você. Então, assim, a rotina do atleta é uma rotina monótona, é disciplinada, é tediante. Eu coloco tediante porque eu não acho tediante uma rotina onde você treina e come e dorme. Honestamente, eu acho muito interessante. Eu falo isso porque, particularmente, eu adoro esportes. Eu amo correr, eu amo academia. Se eu pudesse só fazer isso na minha vida, eu amo. Assim, mexer com o corpo é tudo, né? É muito assim... trabalha tudo, trabalha sua mente, trabalha tudo, né? Tudo muito integrado. Então, essa autodisciplina constante, né? Sem a garantia do que vai vir, é isso, né? É você bancar a sua existência, você bancar quem você é, honrar a sua existência, você tá vivo, você tá respirando. Então, é voltar um pouco pro fundamental, né, pro essencial, eu acho. Porque às vezes, talvez nesses momentos áridos, nesses momentos desafiadores, de repente você pode se sentir muito sozinho. Quem nunca, né? Solidão bate, normal, somos seres humanos. Eu, que adoro ficar sozinha, já senti muita solitude, que é a tranquilidade de estar sozinho. Eu, que adoro essa sensação assim, de estar sozinha, já senti muita solidão. E é normal, todo mundo vai sentir na vida, normal. Então, para você que talvez se sinta sozinho, sozinha, nesse momento, talvez não esteja acontecendo nada, mas ainda assim você se sente sozinha, tenta se ouvir mais. Tenta se ouvir, ficar em silêncio, escutar o que está gritando dentro de você, o que esse vazio está querendo te dizer, o que esse buraco está querendo falar para você. Por que você quer cobrir esse vazio com alguma coisa externa? A sua presença não é o suficiente. E claro, né, gente, estou falando de contextos. Às vezes tem pessoas que estão sozinhas há muito tempo na vida e que simplesmente quer compartilhar a vida com outra pessoa. Natural, né? Nós queremos compartilhar a vida, acho, com outras pessoas porque isso dá sentido à vida, né? Mas em outros contextos muito específicos, onde é quase insuportável você ficar sozinho, eu acho que é importante dar atenção para isso. Porque é inevitável, a gente fica sozinho, a gente fica com pessoas, então esse vai e vem, é importante esse equilíbrio, né? É muito importante não só ficar sozinho, né? E não só estar rodeado de pessoas, né? Acho que sempre o equilíbrio é a melhor opção. Mas a gente, para chegar nesse equilíbrio, demora, né? O caminho do meio é tipo assim, é uma caminhada eterna para alcançar isso. Eu espero que faça sentido para você. Se fizer sentido, compartilha com quem você ama. Não esquece de se inscrever no meu canal. Não sou aquela criadora de conteúdo super presente, né, que tá sempre postando vídeo aqui, mas sempre que eu posto é porque esse assunto foi amadurecido por muito tempo na minha cabeça, provavelmente por muito tempo, e aí eu acabo trazendo aqui. É isso, eu acho que é necessário refletir, é necessário pensar
É necessário se desafiar em um mundo cada vez mais escasso de pensamento crítico, de reflexão, de contemplação. Eu acho que esse é o principal motivo de eu vir aqui trazer reflexões para vocês, entende? Eu acho que isso me motiva muito e eu acho que o mundo precisa muito dessa pausa, dessa contemplação, desse momento de reflexão e de conversa, de diálogo. Uma outra coisa que eu acho que é interessante deixar marcado aqui é que para todo esse processo acontecer é necessário muita honestidade consigo mesmo. E eu acho que obviamente quando a gente consegue essa honestidade com nós mesmos, a gente também consegue ser mais honesto com os outros. Então a gente precisa ser muito sincero, muito honesto com nós mesmos, porque essa autoexploração, ela é desafiadora, ela é difícil. E em algum momento a gente vai se deparar com partes nossas que a gente vai querer se enganar, fugir. E aí você vai ter que aguentar firme, sustentar o processo. Era isso que eu queria lembrar. A gente precisa sustentar o processo, aprender a sustentar o processo e ser o máximo, e ter o máximo de honestidade com nós mesmos. Porque só assim acho que o caminho se abre melhor e eu acho que as coisas começam a realmente mudar.